Realizou-se a Assembleia Municipal do mês de dezembro. Foram 31 os pontos levados à discussão. Destaca-se a aprovação do orçamento para 2023. Esse orçamento foi aprovado com os votos favoráveis da bancada do Partido Socialista e teve como votos contra a bancada do Bloco de Esquerda, da CDU e também da bancada da coligação PSD-CDS. O Chega não esteve presente nesta Assembleia. Qual é o balanço desta Assembleia e que assunto ou assuntos quer destacar da mesma? Antes de mais, muito boa noite. O assunto que basicamente é central nesta Assembleia diz respeito àquele que foi a proposta de orçamento e de atividades feita pelo Executivo do Partido Socialista, que na verdade segue aquelas que são as orientações fundamentais do Partido Socialista e que tem marcado o seu Executivo e que, no nosso entender, não respondem àquelas que são as questões fundamentais do dia de hoje. Aliás, há um orçamento que é apresentado parecendo que não se vive num período de aumento de custo de vida e, portanto, um período em que existem outras necessidades para além daquelas que existiam na data, por exemplo, em que o Partido Socialista se candidatou às eleições. A CDU reuniu com o Executivo, apresentou um conjunto de propostas que visavam efetivamente responder, ou pelo menos tinham como intenção minimizar estes problemas relacionados com o aumento de custo de vida, que tinham como objetivo apoiar os tircenses com mais baixos e também com médios rendimentos. Olhando depois para a proposta, vemos que grande parte dessas medidas que nós apresentamos não constam da proposta de orçamento e, portanto, quando nós vemos que aumentam as rendas, que aumentam as taxas de juros relacionadas com os créditos de habitação, não basta apenas reforçar o subsídio de arrendamento, é também necessário aumentar a oferta da habitação. A habitação a custos acessíveis, o que não é feito. Quando nós vemos, por exemplo, que nos serviços públicos essenciais como a água, como os resíduos sólidos urbanos, como o saneamento, que Santo Tirso continua a ser dos concelhos e que estas faturas mais pesam nos orçamentos das famílias, era necessário, por exemplo, alargar o leque dos beneficiários das tarifas sociais, designadamente com a tarifa social automática, o que também não é feito. Quando nós vemos que foi um erro entregar estes serviços aos privados porque impede o município de reduzir estas tarifas, mais uma vez, aqui está patente que isso foi um erro de opção do Partido Socialista e que não é invertido, quando nós vemos que são celebrados contratos com empresas que prestam serviços das competências do município, onde reina a precariedade mais selvagem, como sucede nas cantinas escolares. Aquilo que era necessário fazer era resgatar a gestão pública destes serviços, oferecendo condições dignas de trabalho a estes trabalhadores, o que também não é feito. Quando nós, por exemplo, enfrentamos agora uma situação de inverno, em que, segundo dados do município, cerca de 3.500 alojamentos em Santo Tirso não têm qualquer tipo de aquecimento, ou seja, um aquecedor. Aquilo que era necessário no programa municipal de combate a esta pobreza energética, com participação, designadamente no apoio à compra de equipamentos para fazer face a este inverno, o que também não consta do orçamento. E para além disso, por fim, no que respeita àquilo que são os investimentos, vemos que não avança a Casa da Juventude, vemos que não avança a criação de um auditório municipal com trabalhadores especializados para que os agentes culturais tircenses possam divulgar aquilo que é cultura feita aqui em Santo Tirso e, portanto, só restou à CDU votar contra, não deixando, contudo, de se bater pela conquista destas propostas e para que elas tenham vida e para que elas persistam e que existam aqui no Concelho de Santo Tirso. Em traços gerais, aquilo que foi abordado hoje na Assembleia foi essencialmente a transferência de competências para as juntas de freguesias, depois também a votação daquilo que é o plano do Orçamento de 2023 para o Concelho, juntamente com alguns pontos como o caso da derrama e do próprio IMI. E depois também em termos de aquilo que foi a apresentação do Bloco nesta Assembleia, foi a propostas relativamente aos transportes públicos, é que tem-se verificado que há alguns locais aqui no Concelho de Santo Tirso que a oferta é escassa para a quantidade de pessoas que necessitam do transporte público, quer seja para a deslocação para o Hospital de São João, quer seja para o Polo Universitário no Porto. E também a parte do orçamento, aquilo que nós podemos destacar é que há alguns pontos que verificamos que continuam a ser os mesmos de orçamentos de anos anteriores e aquilo que nós salvamos que está em falta será mais no apoio à habitação pública, os próprios transportes públicos, a automatização da tarifa social da água, com a parte da elétrica e também aqui a questão de que finalmente foi elaborado um plano para a igualdade, algo que já era obrigatório por lei desde 2013, só que vão fizer agora desde 2022 até 2025.
e mesmo assim aquilo que nós referimos e aprovamos, louvamos que finalmente temos um plano, é que não existem muitos aspectos que estão em falta, nomeadamente em termos de proteção das vítimas contra a violência contra as mulheres e também alguns aspectos relativamente à orientação sexual, nomeadamente à comunidade LGBTI. É sim, o balanço desta Assembleia Ordinária é mais uma Assembleia à modo do Partido Socialista, em que vemos uma clara arrogância e prepotência do Sr. Presidente a responder às questões da oposição, mas não é nada que nós não estejamos habituados e vamos continuar a fazer o escrutínio daqueles que são os assuntos importantes para o município e para os tircenses. Falaram-se aqui muitos pontos, no período antes da ordem do dia foram abordados diversos pontos de interesse, como o abate das árvores, a N105, os gastos excessivos aqui no Natal, mas de facto o mais importante foi as opções e o orçamento de 2023, que na nossa visão fica aquém daquilo que é a ajuda que as famílias e as empresas de Santo Tirso precisam neste momento. E, portanto, o PSD apresentou uma série de propostas que, infelizmente, nós não vimos aqui estipuladas no orçamento apresentado pelo Partido Socialista. Há aqui uma grande carga fiscal, que, no nosso entender, devia ser reduzida, mas de qualquer das formas convido todos os tircenses a verem as nossas propostas e a perceber que tínhamos aqui boas propostas para aquele que deveria ser o orçamento. E aproveito também para desejar um Feliz Natal a todos os tircenses e umas boas festas. Eu faço um balanço muito positivo. Ouvimos muito da oposição. O Sr. Presidente da Câmara Municipal defendeu aquilo que eram as suas perspectivas relativamente ao plano e orçamento para 2023, que é um documento charneira, terá que ser avaliado no final de 2023, mas é um plano que, na nossa opinião, vem no seguimento daquilo que tem sido a prática do Partido Socialista enquanto gestor daquilo que são os interesses do município. É evidente que nós destacamos relativamente a este plano a manutenção da redução do IMI, também para as famílias que têm mais filhos, a redução da derrama, a redução do IRS, que são de facto fatores importantes que o município entendeu assumir desde há alguns anos e que tem vindo a possibilitar uma redução franca daquilo que é o componente de imposto que as famílias têm que assumir. E, finalmente, aquilo que para nós é algo que é fundamental, que é a transferência de competências para as estruturas que estão mais perto das populações, que são as freguesias. Achamos que isso é fundamental e a nossa Câmara, nesse aspecto, e o nosso município assumiu a responsabilidade de transferir verbas suficientes para aquilo que são as competências que também foram transferidas para as freguesias e, portanto, acho que naquilo que diz respeito à democracia, fazer chegar às populações aquilo que são os interesses das mesmas populações através de quem gera a freguesia é fundamental e, portanto, foi um ponto que, na minha opinião, define aquilo que tem sido todo o trajeto de gestão por parte do Partido Socialista na Câmara Municipal de Santo Tirso.